Olá, bom dia, estamos de volta com a palavra de esperança para a sua vida, para o seu coração nessa manhã de segunda-feira, né? Queremos louvar a Deus pela sua vida, você que está chegando agora, é um bom dia, segunda-feira, hoje 20 de julho de 2020, né? 20/7/2020, hoje é o dia do amigo, né? Nessa manhã eu quero louvar a Deus pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pela sua fraternidade, pelo seu amor que tem demonstrado. A Bíblia diz que há amigos que é mais chegados do que o irmão. Não existe amigo melhor do que Jesus, viu? Gostaria que você desse um alô aí, um feedback pra gente, se você está ouvindo bem, se o áudio está chegando bem até você, tá bom? Vou baixar um pouquinho aqui o som. Então, estamos aí de volta. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Filipenses. Hoje a palavra de esperança é no livro de Filipenses. Você é o nosso convidado para estar lendo a palavra de Deus. Você que está chegando agora, compartilhe essa palavra, compartilhe a palavra de Deus para os seus amigos, sua família. Tenho certeza que assim como Deus tem abençoado a tua vida todas as manhãs através das nossas mensagens, nesse momento em que nós transmitimos essa live, vai abençoar também a vida daqueles em quem você ama, aqueles a quem você quer abençoar também, tá certo? Então, abra a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 1 e o versículo de número 6. Vamos estar meditando nesse versículo de forma breve, apenas nesse versículo. Ontem nós tivemos um culto abençoado, uma mensagem também abençoadora através da missionária Ranielma, no nosso culto de missões, e esse texto me chamou a atenção. O Espírito Santo tem me incomodado para ministrar esse texto na palavra de esperança dessa manhã de segunda-feira. Espero que você esteja bem, sua casa, sua família, e eu creio que vai melhorar mais ainda, porque você está dando ouvido à palavra do Senhor. E a Bíblia diz que bem-aventurados, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E aqueles que ouvem a palavra de Deus são de Deus. O texto bíblico fala isso, ok? Aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. Um abraço aí para a nossa irmã Luciana Bezerra, também a irmã Cida, né? Está lá em Cachoeirinha. Deus abençoe a irmã Cida, né? E o seu esposo, o irmão Verinaldo. Deus abençoe vocês, estamos com saudade, tá bom? Ok? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mais uma vez, estou plenamente certo do que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu creio nisso. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais uma manhã que o Senhor nos concede, pela liberdade e oportunidade que nós temos de ministrar a tua palavra. Seja uma palavra cristocêntrica, que as pessoas que a ouvirem possam, ó Deus eterno, quebrantar seu coração, compreender a mensagem e confiar, ó Deus eterno, teu trabalhar, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, ó Deus eterno, pelo alimento, pelas vestes. Obrigado pelo dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado por tua igreja. Obrigado por essas pessoas que estão conosco nesta manhã e aquelas que ainda irão entrar, aquelas que vão ouvir esta ministração depois. Mas que a tua graça seja sobre elas, em nome de Jesus, sobre a minha vida, que o poder do teu Espírito possa estar, ó Deus eterno, fluindo através, Senhor da glória, desta reflexão. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Um abraço aí para o diácono Wellington, né, da igreja
a Batista Missionária da Reconciliação, pastor Gerry. Um abraço, meu amigo pastor Gerry. Deus abençoe sua vida, seu coração. Então, queridos, olha o texto que nós acabamos de ler. Fala de uma obra que foi iniciada e que será completada, né? Ou completa, como você realmente achar melhor. Esse texto, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, na Macedônia, uma igreja onde ele fundou, né? Uma igreja que nasceu na oração, num ciclo de oração, a gente pode dizer assim. Algumas mulheres se reuniam na beira de um rio para orar, e Paulo então percebeu isso e foi para lá, e lá ele pregou a palavra de Deus, e aquelas mulheres se converteram. Uma delas chamava Lídia, está lá no capítulo 16 de Atos, o contexto aqui desse texto, digamos assim, o fundo histórico desse texto que nós acabamos de ler. E lá em Filipos aconteceu coisas maravilhosas, né? Primeiro que Paulo expulsa o demônio de uma adivinha, certo? Segundo que por causa disso Paulo é preso, e na prisão, depois de ser espancado, Paulo e Silas louvam ao Senhor, e o Senhor então liberta-os da prisão, faz acontecer um terremoto, as portas dos cárceres se abrem, né? O carcereiro que era responsável, o agente penitenciário que era responsável por aquela grade, por aquela prisão, então quando vê ali abertas as prisões, ele tenta se suicidar, porque era vergonhoso para ele, né, não ter assumido com cuidado ali aquela vigilância, e também ele seria justiçado, colocado também diante dos seus colegas. Eles seriam também espancados, chicoteados por causa de permitir que fugisse os detentos. Esse é o contexto. O carcereiro, quando tenta o suicídio, o apóstolo Paulo disse: não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Interessante que Paulo e Silas estão lá na prisão, e eles começam a louvar ao Senhor. E aí é onde Deus faz o milagre. O louvor liberta, o louvor transforma, queridos. Iniciar o dia bem é iniciar conversando com Deus por meio da oração e cantando louvores a Ele, certo? Se quer ter um dia diferente, faça isso. Então o apóstolo Paulo, depois que falar isso ao carcereiro, o carcereiro se rende ali ao senhorio de Cristo, né? E o apóstolo Paulo revela como ele pode fazer para alcançar a salvação, respondendo uma pergunta dele. Esse é o contexto ali. A Bíblia diz que ele é salvo, a família também. E Paulo depois é liberto pelo título que ele tinha de cidadão romano. Então aqueles que o prenderam precisaram então soltar e se retratar diante das pessoas pelo fato de ter prendido um cidadão romano de forma ilegítima, ilegal, né? Então esse é o contexto. E Paulo, ele, quando está preso em Roma, ele escreve essa carta para aquela igreja que ele fundou. Ele estava numa prisão domiciliar, né? Naquela época não havia a tornezeleira eletrônica, que aquele que está em prisão domiciliar ou pode sair com a tornozeleira, né? Naquele tempo não havia, mas Paulo estava preso na sua própria residência, e com ele havia os guardas, a guarda pretoriana, né, que era a guarda romana, né, 4 pessoas o tempo todo ali com o apóstolo Paulo. Paulo aproveita dessa situação para pregar o evangelho. Ele escreve essa carta mesmo na prisão para esta igreja que ele fundou e que ele tinha um carinho muito grande, né? E ele fala da saudade que ele tinha dos irmãos no versículo de número 7. E ao escrever essa carta, aqueles irmãos que estavam um pouco desanimados por causa da prisão de Paulo, né? Paulo escreve essa carta para animá-los e reafirmar a sua fé, né? E renovar a sua esperança na vinda de Cristo Jesus, que é a conclusão final da nossa salvação. Então, como Paulo escreve aqui, dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está falando, queridos, da boa obra da salvação.
Essa boa obra da salvação, ela iniciou no passado. Quando a gente fala do passado, iniciou em Deus, porque Deus, Ele mesmo projetou esta salvação desde a queda. Quando o homem então cai da presença de Deus, sai da posição que ele tinha de comunhão com Deus, Deus já promete a salvação. É o que é chamado o proto-evangelho, tá certo? Quando ele então fala lá em Gênesis no capítulo 3:15, eu vou ler aqui, depois dele estar colocando as consequências do pecado para o homem, a mulher e a serpente, ele faz uma promessa aqui no versículo 15: porém inimizade entre ti e entre a tua descendência, entre o seu descendente e entre o seu descendente, aliás, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Deus já estava prometendo aqui a salvação do homem para restabelecer na mesma posição que ele aqui havia perdido. Mas se a gente for puxar mais para o passado, a salvação, essa obra de salvação iniciou na eternidade, no coração de Deus. O próprio João revela isso, tá entendendo? E o Senhor, né? Ele, quando diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, eu quero ler também, porque nossa mente é falha, a gente não consegue decorar os versículos completos, e é melhor a gente ler, porque aí a gente fica mais seguro daquilo que a gente vai trazer para vocês. Então, o texto diz o seguinte, lá no capítulo 1, e o versículo de número 1, deixa eu ler aqui para você, né? Um texto mais abrangente aqui, para que você possa então compreender. Diz assim aqui: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, diz aqui o texto da palavra de Deus, até o versículo de número 6, né? A Bíblia diz aqui, ainda no versículo de número 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Deus providenciou a salvação muito antes mesmo do mundo ser criado. Quando o homem peca, ele promete esta salvação no texto que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 3 e versículo de número 3. Agora, humanamente falando, a obra da salvação, ela se inicia através do novo nascimento, né? Primeiro a gente precisa entender que a obra de salvação é uma obra de Deus. Foi plano de Deus, projetado por Deus e executado por Deus em Cristo Jesus. Ele cumpriu essa obra de salvação para a nossa vida. Portanto, o que Paulo está falando aqui é a obra da salvação, não é outra coisa. Aquele que iniciou a obra da salvação no passado, na eternidade, prometida na queda do homem, executada na vinda do Senhor Jesus Cristo, como diz o texto de João capítulo 3 e o versículo de número 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando para Nicodemos. É nesse texto aqui que Jesus mostra a obra que foi iniciada, essa obra de salvação, que humanamente falando, ela acontece na minha e na sua vida quando nós nascemos de novo.
né? Esse novo nascimento se dá quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, como está escrito também ainda de João, no capítulo 3, que nós acabamos de ler, quando Jesus revela para Nicodemos sobre o novo nascimento, que é necessário para entrar no reino de Deus. A Bíblia diz no capítulo 3, verso 1 até o verso 6, ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o que o apóstolo, o que Jesus estava falando aqui para Nicodemos, era que essa obra da salvação, esse início na obra da salvação na vida do homem, se dá por esse novo nascimento. Por que um novo nascimento? Porque quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que ele recebeu a sentença de morte espiritual e também morte física. A morte espiritual aconteceu no momento da desobediência e do pecado, né? Essa morte espiritual é essa queda da posição de comunhão que o homem tinha com Deus, espírito do homem, espírito de Deus tinham comunhão, mas o pecado criou barreira. Então ele caiu e a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente, porque uma vez que ele perdeu a comunhão com o Espírito de Deus, ele perdeu a vida espiritual, a vida de Deus, né, que ele a tinha. Então a Bíblia diz que é morte espiritual. E a morte física viria como consequência da morte espiritual, também como consequência do pecado. Porque Deus só fala na morte física se o homem realmente pecasse. Se não houvesse pecado, não haveria morte, nem espiritual e nem física. Então, o homem que está morto espiritual precisava realmente de vida espiritual, voltar a ter comunhão com Deus. Para isso, seu pecado precisava ser perdoado, o homem precisava ser punido pelo pecado na questão da sua própria condenação, e aí Deus promove isso. Ele, então, faz com que esse verbo, Jesus, se torne carne e habite entre nós. O seu filho toma forma humana, nasce e vive como humano, mas sem pecado, para poder oferecer o sacrifício que Deus exigia de um justo para a salvação, a justificação dos que estavam no pecado, ou seja, de todo o homem. Por isso, a Bíblia diz que Deus o fez por causa do seu amor. O amor com que ele nos ama, o amor com que ele nos amou, fez com que ele providenciasse o meio da salvação. E essa obra da salvação começa por meio de Jesus. Jesus morreu, Deus aceitou seu sacrifício, porque ele era justo, não cometeu nenhum pecado e nem nasceu no pecado, ressuscitou ao terceiro dia, e agora todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Foi o que o próprio Jesus Cristo disse para Nicodemos no capítulo 3. Importa nascer de novo. O novo nascimento se dá quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, somos perdoados dos nossos pecados e recebemos o Espírito Santo de Deus, que nos traz a vida de Deus, que foi prometido por Jesus Cristo, quando diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é essa ligação. Ele tira a barreira do pecado que nos separa de Deus e então nos eleva à mesma posição que Adão tinha antes, de comunhão com Deus, que foi perdida no Éden, e nos faz então agora caminhar em comunhão com Deus, com a vida do Espírito, com a vida de Deus em nós pelo Espírito Santo. Por isso,
é preciso nascer de novo. Por isso Jesus Cristo disse, necessário vos é nascer de novo, ok? A Bíblia diz justamente isso, que esta vida, ela se inicia, né, através do novo nascimento. Olha o que é que Paulo escreve também aos Efésios, no capítulo 2, e o versículo de número 1, quando ele está falando também do iniciar dessa nova vida, né? Que é a salvação das nossas almas. Então, no capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele, Jesus Cristo, deu vida aos irmãos da igreja de Éfeso, quando eles ainda viviam em pecado, porque todo homem que nasceu de mulher, que nasceu da vontade do pai e da mãe, já nasce em pecado. Jesus não nasceu em pecado porque ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Ele não foi gerado por José e Maria, mas Deus gerou em Maria Jesus Cristo. E José só foi ter relação íntima, sexual com Maria depois que Jesus nasceu, certo? Então ali ele teve filhos e filhas com Maria, como a própria Bíblia registra, ok? Então é importante nós entendermos isso. Jesus nos deu vida, estando nós mortos em pecados e em delito. Aí começa a obra da salvação. A obra da salvação inicia quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente crê nessa palavra, quando a gente reconhece que é pecador, quando a gente que é pecador se arrepende por estar andando afastado de Deus, fazendo a vontade dos pensamentos, como em Efésios capítulo 2, verso 2 diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que a palavra está dizendo aqui é que eu e você andávamos antes de conhecer a Cristo, antes de nascer de novo, antes de confessar a Cristo, segundo o curso desse mundo, um mundo que é dominado por Satanás, pelo diabo, que leva cada vez mais o homem a se distanciar de Deus e a envolver-se cada vez mais com o pecado, com a falta de obediência à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então o mundo ele é dominado pelo diabo. E esse mundo dominado pelo diabo leva esse homem pecador a estar multiplicando seus pecados e andando nele constantemente. Aquele que conhece a Jesus, que ouve e que se arrepende dos seus pecados, ele passa a não viver mais sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, sobre o domínio desse sistema mundano dominado por Satanás, sobre a influência dele, mas vive agora sobre a influência do Espírito, porque agora Deus passa a reinar no seu coração, porque Cristo se tornou o seu Senhor e também o seu Rei. É a partir daí que nós passamos não só a ver o reino de Deus, mas a viver o reino de Deus, porque o reino de Deus ele está dentro daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, porque Jesus reina e ele vive sobre as leis de Jesus, é regido por estas leis, ok? Então, a palavra de Deus aqui nos mostra que é nesse momento que inicia a obra da salvação, no novo nascimento. É preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, para viver o reino de Deus, e para deixar Jesus ser rei no seu coração. Então Nicodemos não entendia isso. Jesus revelou para ele. A partir daí ele passou a entender. Você sabia que Nicodemos era um líder judeu? Era um líder que ensinava a lei e não tinha compreensão dessas coisas? Mas a partir do momento que Jesus fala para ele, os seus olhos são abertos. Nicodemos passa a seguir a Jesus, né? Mesmo em secreto, né? Passou um tempo, mas ele se revela lá na frente, na morte de Jesus Cristo, no julgamento de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, queridos, que o Senhor começa a boa obra da salvação, quando nós aceitamos a Ele como Senhor e como Salvador da nossa vida. Agora, outra coisa que Paulo fala aqui aos Filipenses, que a gente precisa atentar, é que aquele que começou a boa obra em nossa vida, diz aqui o apóstolo Paulo,
né? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou há de aperfeiçoá-la. A palavra aqui também dá a entender isso. Aquele que começou a boa obra foi Deus, por meio de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, nos dando, levando a gente a ter vida de Deus, há de nos aperfeiçoar. Então vamos pensar um pouco aqui. Deus começou a boa obra da salvação nos separando para Ele, né? Nos tornando santo, nos santificando pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele nos tornou santo. A palavra santo no Antigo Testamento é kadosh, que significa consagrado, separado por Deus, ok? Consagrado para o uso e a glória de Deus. Essa mesma palavra, ela tem uma relação no Novo Testamento, quando Pedro ele traz o texto de Levítico, no capítulo 20, quando o Senhor então diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aí Pedro vai e repete o que está lá em Levítico capítulo 20: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, o que é que o apóstolo Pedro estava falando? Estava falando que aquele que foi separado por Deus, aquele que foi salvo por Jesus Cristo, aquele que recebeu esta salvação no princípio, agora precisa viver essa salvação. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2 e o versículo de número 12, ele diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava falando justamente desse aperfeiçoamento que o Espírito de Deus realmente faria na vida daqueles que servem ao Senhor, e que iria fazer na vida dos filipenses e continuaria fazendo na vida daqueles que aceitaram a Cristo, que iriam nascer de novo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, há de aperfeiçoar e também há de completar. Então essa questão aqui, irmãos, ele está falando primeiro dessa separação. Deus nos tornou santo, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação, isso devemos desenvolver a nossa vida em santificação. E como é que isso acontece? Em obediência à palavra do Senhor. Quando eu e você obedecemos à palavra do Senhor, Deus está nos aperfeiçoando. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, essa questão da salvação, desse aperfeiçoamento da salvação, ele está mostrando que isso não é obra humana, ok? Isso é uma obra divina. Isso não é operado por práticas religiosas, né? Isso é operado pelo poder do Espírito Santo em obediência à palavra de Deus. Essa palavra ela está relacionada também, como no texto de Gálatas, no capítulo 3 e o versículo 3. Eu vou voltar um pouquinho aqui para ler esse texto, que é bem interessante, porque ele tem relação pelo fato de que os Gálatas receberam a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo, e depois que o apóstolo Paulo sai de lá, vem os judaizantes, né? Cristãos que havia ido até a Galácia. Eles passavam aonde Paulo passava, porque eles acreditavam que Cristo era o Filho de Deus, o Senhor, mas a salvação não era completa se não houvesse na vida dos cristãos a obediência às leis cerimoniais do passado. Então isso causou um grande problema para a igreja da Galácia, e também era um grande problema teológico, porque estava demonstrando que a salvação de Cristo não era completa e que precisava realmente do apoio de algumas normas da lei para que essa salvação se tornasse completa. Então Paulo, ele soube do engano que estava sendo trazido para aquela igreja, e os Gálatas tinham se deixado levar por esse tipo de ensino. Aí o apóstolo Paulo escreve para eles, né, admirado porque eles estavam deixando, né, o evangelho para um outro evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo estava repreendendo eles, porque ele estava se deixando iludir
por ensinamentos que realmente não era genuíno, verdadeiro acerca da salvação. Que Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu todas as exigências da lei para que não fosse mais necessário que eu e você vivesse, porque a lei não justifica ninguém. Quem justifica é o sangue de Cristo, porque pela lei, se você cumprir, se tem 10 leis e você cumprir 9, por uma você é condenado. E o apóstolo Paulo estava mostrando que ninguém era capaz de cumprir a lei, senão Jesus. Jesus cumpriu a lei por completo. E nós, queridos, pecamos. E ali no Antigo Testamento, as pessoas elas andavam na lei, tinham que cumprir algumas exigências de leis cerimoniais. E a Bíblia mostra aqui que uma das orientações de Deus no Antigo Testamento para o povo judeu era a circuncisão. E os judaizantes, eles, nas igrejas que não eram judias ou igrejas gentílicas, onde Paulo pregava, fundava, esses judaizantes que criam em Jesus, mas que não abandonavam a prática de algumas leis, ele estava impondo essas leis nas igrejas que Paulo fundara. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve para estar corrigindo esse engano e repreendendo os Gálatas quando estava mostrando que esse aperfeiçoamento, que essa santificação se dava por esses rituais da lei. Aí Paulo estava condenando e dizendo para eles que não era, que a santificação é pela obediência à palavra de Deus, é pela fé em Cristo Jesus e não por leis cerimoniais. No Antigo Testamento, a marca da aliança era a circuncisão. Paulo estava mostrando que no Novo Testamento, a marca da aliança é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ele fez a obra completa, ok? Agora, essa obra de salvação, ela se completa, queridos, primeiro no aperfeiçoamento na nossa santificação pela obediência. Quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo: desenvolvei a vossa salvação pela obediência. Obediência à palavra de Deus e aos ensinos de Jesus, ok? A santificação, a palavra ser separado significa ser santo, né? E nós, como santos, devemos desenvolver a nossa salvação. O que Paulo estava dizendo, quem começou a boa obra, ele está dizendo, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar nossa maneira de falar, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, pelo ensino da palavra de Deus, né? Então, nós estamos caminhando com Cristo, estamos sendo aperfeiçoados. Esse aperfeiçoamento vai se concretizar no dia de Cristo Jesus. É isso que o Paulo está dizendo. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós iremos pecar, nós iremos falhar, mas a diferença do nascido de novo é porque ele não tem prazer no pecado e nem vive na prática. Significa que quando ele peca, ele se arrepende, ele vai a Deus em oração, porque ele teme a Deus, respeita a Deus, ama a Deus, e abandona o seu pecado, pede força e poder do Espírito Santo e perdão, e ele continua caminhando com Deus, né, se livrando, procurando obedecer a palavra de Deus e não vivendo mais na influência do mundo que é dominado por Satanás, o príncipe deste mundo, como está escrito. Então, a Bíblia aqui mostra que esta salvação, esse aperfeiçoamento vai se dando dessa maneira. E ela envolve a santificação. Nós precisamos desenvolver uma vida de santidade perante Deus. E a santificação envolve confissão de pecado. Primeiro, fé no sangue de Jesus. Confissão de pecado, que a Bíblia diz, se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Significa que todos os dias, irmãos, nós temos que confessar nossos pecados, porque a gente peca, ok? Nós não temos prazer nele. Nós pecamos por palavra, por pensamentos, por atitudes, porque não somos perfeitos, ok? Então, crendo no sangue de Jesus, a gente toma posse do perdão quando a gente peca. Pastor, mas a gente peca todo dia e tal. Sim, nós não temos prazer no pecado. O pecado na vida daquele que nasceu de novo é um acidente, não é algo comum, ok? Não é algo que ele queira, é um acidente. Mas aqueles que professam a fé em Jesus e vivem na prática do pecado, a Bíblia diz que esse tal está demonstrando que nunca experimentou Jesus, nunca experimentou o novo nascimento. É diferente daqueles que servem ao Senhor e que nasceram realmente
de Deus, nasceram de novo, não tem prazer no pecado, não tem prazer em desobedecer a palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, não abandona a doutrina dos apóstolos. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que esse desenvolvimento, né, da salvação, ok? Esse aperfeiçoamento, essa obra que vai sendo completada pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus, vai se concretizar um dia. Aí, o que é que nós devemos pensar em relação a isso, né? Nós não devemos pensar apenas na origem da salvação, né? Que foi na eternidade, Deus projetou, Deus pensou, antes mesmo da fundação do mundo, ok? E a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia tudo, ok? É anunciado na queda do homem lá no Éden, como nós falamos, né? Está sendo aperfeiçoado na nossa vida enquanto cristão aqui no mundo, pregando o Evangelho, né? Vivendo como cristão, sendo perseguido, né? Entristecendo, né? Mas alegrando a muito, como diz o apóstolo Paulo, triste de saudade pelos irmãos, e os irmãos tristes porque Paulo estava preso, mas Paulo, ele tinha uma consciência de que Deus estava no controle de tudo e que Deus estava sendo glorificado na sua prisão, e ele estava passando isso para os irmãos e dizendo que eles não se entristecessem, mas que eles se alegrassem, né? E que Paulo tinha uma convicção de que Deus, que começou a obra de salvação na vida dele, iria aperfeiçoar, iria completar até o dia de Cristo Jesus. Aí ele está falando da redenção final. Porque nós somos salvos no momento em que aceitamos a Cristo e nascemos de novo. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa fé. Já somos salvos. Nosso nome está escrito no livro da vida. Estamos sendo salvos. Como assim? Estamos sendo aperfeiçoados por Deus nesta salvação, pelo Espírito Santo, pela palavra e pelo sangue de Jesus. Seremos salvos. Isso é quando essa salvação vai se concretizar. Quando? Na redenção. Quando Jesus voltar. No dia de Cristo Jesus, como Paulo escreveu aqui em Filipenses no capítulo 6, a última parte desse versículo, quando ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aí está falando da vinda de Jesus, quando ele vem buscar a sua igreja. E quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando de instituição. As instituições servem para organizar, queridos, e fazer um trabalho planejado de evangelização e de edificação dos crentes. Por isso o Senhor, ele fundou a igreja. E depois de Cristo, essas igrejas elas foram se organizando para melhor servir e desenvolver o reino de Deus, ok? Mas o Senhor não vem salvar placa de igreja, não vem levar denominações. O Senhor vem buscar a sua igreja, que é a igreja dos salvos, daqueles que receberam a Cristo, que nasceram de novo, que estão no reino de Deus e que serve a Deus. E claro, serve a Deus numa comunidade, ok? Essa comunidade chamada igreja, ela está sendo aperfeiçoada porque eu e você somos a igreja. Deus vai nos aperfeiçoando em santificação pelo ensino da palavra, pelo Espírito Santo que nos ajuda a aplicar essa palavra, pelo sangue de Jesus que purifica as nossas vidas quando a gente peca, né? Então Deus vai nos aperfeiçoando, mas enquanto vivemos aqui nesse mundo como igreja, não vamos pecar. Pecaremos como instituição, pecaremos, queridos, como indivíduos, como membros de igreja, mas Deus vai nos aperfeiçoando. Às vezes as pessoas abandonam a igreja porque vê imperfeição na igreja. Você quer ver imperfeição na igreja? Olhe para você mesmo. Você vai ver que você é a imperfeição da igreja. Eu sou a imperfeição da igreja, mas estou no caminho do aperfeiçoamento porque o Espírito de Deus está me aperfeiçoando. Então, nós sabemos que Deus reúne pessoas imperfeitas para aperfeiçoar, e Deus nos aperfeiçoa através dos relacionamentos com os irmãos e com a igreja. Uma vez em que eu rejeito isso, eu estou deixando de ser aperfeiçoado e estou permitindo entender que eu sou melhor do que os outros que realmente se reúnem comigo. Por isso, eu não posso me reunir com eles porque eu sou melhor, eles não são. Então, esse é uma questão de orgulho, a gente precisa ter cuidado com isso,
porque a Bíblia diz que a soberba e a altivez precede a ruína, ok? Estamos caminhando, Deus vai nos aperfeiçoando. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, nós vamos falhar, mas nesse caminhar em comunidade, Deus vai nos ensinando a perdoar, a aceitar o irmão, a amá-lo, a cuidar dele, a ser generoso, tá entendendo? E a caminhar em direção aos céus, sabendo que naquele dia o Senhor vai completar essa salvação. Quando esse corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando nós recebermos o mesmo corpo que Cristo recebeu na sua ressurreição, aí vai ser perfeito, nós não vamos falhar mais, porque seremos confirmados em santidade, como os anjos são confirmados em santidade. Então, estaremos ali no estado da perfeição. Mas, por enquanto, caminhamos como igreja. Caminhamos nos deixando aperfeiçoar, porque a igreja, a comunidade nos ajuda a melhorar como pessoa, como cristão. E nos ajuda a revelar Cristo, né, às pessoas, no nosso comportamento. Isso é de suma importância, querido, para você que serve ao Senhor. Porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Ele continua trabalhando em mim e em você. É preciso ter esse conhecimento e entender que você falha, mas se você realmente nasceu de novo, você não tem prazer nas suas falhas e nem nos seus pecados. Você reconhece humildemente porque você aprendeu a humildade. Olha para Paulo, olha para essa carta aos Filipenses, você vai ver que na igreja de Filipenses havia pessoas com partidarismo, né? Pessoas que tinham um grupo, esse aqui é meu grupo, os demais não são crentes, os demais não servem ao Senhor. Havia 2 mulheres que ajudaram demais Paulo na caminhada cristã, no processo de edificação daquela igreja, Evódia e Síntique, que elas começaram a ter divergência e se separaram. Aí Paulo pede a um dos seus cooperadores lá que vai lá e converse com elas para que elas possam pensar a mesma coisa, tá entendendo? Que elas possam caminhar na mesma direção, sabendo que Cristo é o Senhor da vida delas, é o Senhor da igreja. Paulo ensina sobre humildade no capítulo 2, mostrando a humildade de Cristo. Embora ele fosse Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando forma humana. Paulo mostra esse exemplo. É assim que Deus vai nos aperfeiçoando quando a gente toma o exemplo de Cristo, nessa vida de comunidade, nessa vida cristã, nessa vida como realmente servo de Deus. Amém, queridos? Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Continue firme, caminhe com o Senhor. Se você nasceu de novo, você está no reino de Deus, deixe Jesus reinar, perdoe, ame, ore pelas pessoas que vos perseguem. Se está sendo injustiçado, a Bíblia diz, queridos, que é melhor sofrer o dano e fazer como Jesus Cristo fez, né? Que lá em 1 Pedro, no capítulo 2, e o versículo de número 22 ao versículo 24, eu vou ver aqui, ler rapidinho para a gente concluir esse texto, que é uma das palavras que nos chama a atenção nesse processo de santificação e nesse processo de desenvolvimento da salvação, né? Quando no versículo de número 23 diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha aqui, na igreja, no meio dos irmãos, nós vamos ter pessoas que estão num processo de aperfeiçoamento, que vão agir de forma imprudente, que vão nos atacar, que vão nos ultrajar, né? Mas a Bíblia diz que nós devemos agir como Jesus realmente agia. Quando maltratava, ele não maltratava e nem fazia ameaça, mas ele entregava ao Senhor. Nós precisamos hoje, irmãos, de cristãos que se deixem aperfeiçoar por Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra, que confiem na sua justificação e na justiça de Deus. Cristãos que sofram dano em nome do Senhor
E para não envergonhar e nem escandalizar o Evangelho, a gente precisa de homens e mulheres de Deus que sofram, né? Muitas vezes calado. Jesus muitas vezes deu resposta no silêncio para as pessoas. Nós precisamos entregar ao Senhor. Nós vivemos num tempo em que todo mundo quer dar uma resposta. Se alguém fala mal de você, coloca na rede social, exige uma resposta do outro. Às vezes é melhor não dar nenhuma resposta, para não envolver mais pessoas e esperar que Deus venha lhe justificar. Amém? Tem que ser assim, porque se você é homem e mulher de Deus, você confia nele. E às vezes é melhor sofrer o dano e a injustiça e esperar a ação de Deus do que nós mesmos exercermos a justiça própria. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar, há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Jesus vai voltar e Ele vem levar a sua igreja, homens e mulheres que amam a sua vinda e que vivem firme nele, aperfeiçoando-se e deixando-se ser aperfeiçoado. Deus usa a igreja, Deus usa a palavra, Deus usa o Espírito Santo, Deus usa o sangue de Jesus para fazer isso em nós. Deixe ser aperfeiçoado. Não abandone a igreja. Não abandone Jesus. Não se afaste dos irmãos porque eles não lhe compreendem, porque eles são contrários aos seus posicionamentos, seus pensamentos. Avalie-se diante do Senhor e haja com humildade, porque se a altivez precede a ruína, a humildade precede a honra. Sede humilde, certo? Diz a palavra do Senhor. Que o Senhor nos torne humilde. Deus abençoe. Espero que você possa compartilhar essa live. Espero que você possa abençoar vidas. Espero que você possa se deixar aperfeiçoar por Deus, por aquilo que Ele tem falado. Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Amém? Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar a sua vida e também na minha. Quero ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado por esse texto, por essa palavra, por essa mensagem. Peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a estar sendo humilde, aceitando a Tua ação no tempo, a Tua ação nas circunstâncias, a Tua ação na vida das pessoas, que nos leva a ser melhor perante Ti, que nos leva a nos colocar diante de Ti em obediência à Tua palavra. Tende misericórdia de nós, nos ajude e nos faça cada dia melhor. Que Jesus possa ser visto em nós, para a glória do Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, aquelas que ainda irão assistir essa live, no nome do Senhor. Amém. Amém, querido. Deus abençoe. Deixa eu lembrar aqui as pessoas que estão conosco hoje, né? A Luciana, um abraço, irmã Luciana Bezerra, a irmã Cida também, lá em Cachoeirinha, o irmão Wellington, o diácono Wellington Cazuza, o irmão Charles e também a irmã Lourdes Costa, a irmã Lourinha, a irmã Euda também, Rosineide Gomes, a irmã Neidinha, a irmã Andréia Alves Leite. Um abraço, Andréia, Deus te abençoe. Ela está dizendo aqui palavra poderosa. Irmão Nerivan Santos, um abraço, queridos, a paz do Senhor. Reginaldo, um abraço aí também ao Reginaldo, a paz do Senhor, querido. Reginaldo Pinto Bastos. Deixa eu ver mais aqui, tem mais gente aqui que está conosco. Eronildo, um abraço, irmão Eronildo, Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho. Deixa eu ver aqui mais alguém. Paulo Rogério, né? Pastor Paulo, nosso amigo, né? Abençoado ali, que tem servido a Deus em Recife, servido também a nossa convenção. Deus te abençoe, querido, no nome de Jesus. Abraço para a irmã Socorro também, ao irmão Edson. Deixa eu ver se eu vejo mais alguém aqui, porque no meu celular não dá para ver todo mundo, mas aqui pela internet dá para mim, ou pelo Face do computador dá para mim ver quem curtiu, deixa eu ver aqui, irmã Alzeni também, eu quero mandar um abraço para a irmã Alzeni Freire e a irmã Deise também. O pastor Cláudio também, lá em Morocó, tá aqui, ó, pastor Cláudio.
Flávio Silva, o obreiro Flávio, né? Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, lá em Petrolina. Flávia Filgueira. Deixa eu ver aqui, Ailton José da Silva, meu cunhado Ailton, Deus abençoe. Deixa eu ver mais. Mônica, irmã Mônica, Deus abençoe. Né? Aí a mãe do nosso irmão Ayrton, um abraço para vocês. Irmão Edivaldo, da AD Seara. Williane Santana, missionário Audison, Júlio Souza, irmão Júlio, Deus abençoe aí. Né? Jussara também. Temístocles, né? Lá em Petrolina, Temístocles Vieira. Muito bem, queridos. Está aqui as pessoas que estavam conosco, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Amanhã estamos de volta, né? Para trazer uma palavra de esperança para o teu coração, para a tua vida. Você pode entrar também no canal da Igreja Batista Missionária no YouTube. Essa palavra vai estar lá também. Você pode curtir, você pode se inscrever. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Estamos com 783. Falta pouco. Se você inscrever, se você convidar outras pessoas, parentes e amigos para se inscrever, a gente chega lá, tá bom? Então Deus abençoe no nome de Jesus e um abraço.